Boa noite. Boa noite, pessoal. Tem alguém aí comigo? Vão me falando se vocês estão conseguindo me ver, me escutar direitinho, como é que está a conexão, tudo tranquilo? Boa noite, Lucrarete. Boa noite, Patrícia. Boa noite, William. Tem mais gente ali que entrou, que passou. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bel. A Kathleen entrou também. Pessoal, me digam se está tudo bem, se estão me escutando bem, se estão me vendo bem, para que a gente possa fazer um bate-papo bem legal agora sobre propósito. Vocês querem saber um pouquinho sobre? Então, né, eu escolhi esse assunto principalmente porque é um dos que as pessoas mais me procuram para conversar sobre, para tentar descobrir essas coisas assim. A Fabiane fez ok, então acredito que está tudo bem, né? Ai, que bom que a conexão tá boa. Qualquer alteração aqui, vocês vão me dizendo. Oi, Pati. Oi, Fernanda, também tá entrando. Vocês vão me avisando aqui que pelo celular eu consigo me comunicar com vocês, tá? Inclusive, depois eu vou pedir que vocês coloquem as perguntas para que a gente comece a interagir um pouco mais também, tá bom? Bom, pessoal, então como eu estava falando, eu escolhi este assunto sobre o propósito. Que bom, tá bom o áudio, a conexão, ótimo. Vão me avisando aí qualquer coisa, tá? Quando a gente não tá no ambiente da gente, a gente fica um pouco insegura até, né? Porque a gente não tá na nossa casa, no nosso ambiente normal, então é um pouco diferente. Mas enfim, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindas. A Jússi também está chegando aqui. E sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que acrescentar um pouco sobre este bate-papo, sobre o assunto propósito. Como eu estava falando, né? Muitas pessoas me procuram para fazer principalmente assessoria individual, para descobrirem o seu propósito, porque estão se sentindo, de certa maneira, perdidas. E quando eu falo perdidas, isso vai muito além do quem eu sou, o que eu vim fazer, né? Isso é muito além disto. Na verdade, isto tem a ver com se encaixar neste mundo, se encaixar nesse planeta. O que eu venho realmente fazer aqui? Muitas pessoas me procuram para isto e é muito interessante porque quando elas começam a assessoria, a primeira queixa, né, é essa: eu me sinto fora deste mundo, eu me sinto como se eu não pertencesse a este mundo. E eu vou falar mais ainda. Boa noite, Cristina. Vou falar mais ainda que, na verdade, quando a gente tem esse sentimento de não pertencimento, nem vou falar ao mundo, às vezes até a nossa comunidade que a gente está inserido, quando a gente não se sente em casa, pode-se dizer assim, é muito comum a gente ter essa falta de... Na verdade, os estudos falam que isso é um sentimento de inadequação. A gente não se sente adequado ao ambiente, aos ambientes que a gente vive. E isso eu não estou falando só da nossa casa, só do nosso trabalho, só do nosso convívio social. A gente tem esse sentimento de inadequação no mundo que a gente vive. E por isso que cada vez mais falar sobre propósito é tão importante. Porque existem muitos estudos já falando sobre esse sentimento de inadequação. Eu estava lendo há poucos dias uma tese de mestrado que foi somente sobre este sentimento, né? De tu te sentir um peixe fora d'água. Garanto aqui que vários de vocês já se sentiram. Eu já me senti várias vezes um peixe fora d'água. E o que estou fazendo? Para que estou aqui, né? Então, quando a gente tem esse sentimento de inadequação, realmente a gente tem que dar uma pausa e pensar, vamos ver o que está acontecendo, né?
porque senão a gente vai sentir cada vez mais que não está vivendo nesse local, não está adequado para isso. E propósito tem muito mais a ver do que vocação, do que profissão e de uma série de coisas que a gente fala e escuta por aí, né? Muitas pessoas dizem que é só a missão de vida. Tá, mas e aí? Que missão de vida é essa, né? O Dorival botou aqui. A pessoa dela por si só me transmite tranquilidade e paz. Ela achou, obrigada, Dorival, obrigada. E a Cristina botou realmente, acredito que é em relação ao sentimento de adequação, né? Então, quando a gente se percebe inadequado no ambiente que a gente vive, na comunidade que a gente vive, parece que está sempre faltando alguma coisa. Eu tenho várias pessoas que chegam para mim para fazer assessoria dizendo o seguinte, eu tenho tudo, praticamente tudo, eu sou abençoada, eu tenho uma vida que eu tenho tudo e não me sinto feliz. Eu já atendi várias pessoas que chegaram me dizendo isso. Então, por quê? Porque falta essa adequação. E isso está muito ligado ao nosso propósito de vida, à nossa missão, porque nós não vamos nos sentir plenos enquanto a gente não souber realmente o que toca o nosso coração. Osho fala, né, muito, que a gente deve vibrar, que a gente deve fazer qualquer coisa que o nosso coração vibre. E isso tem um grande fundo de verdade. Porque se o nosso coração não vibrar, pode ter certeza que nós não estamos caminhando em relação ao nosso propósito. Que nem agora que o Dorival falou, né? Se isso aqui não fosse o meu propósito, eu não estaria aqui agora numa sexta de noite, eu estou em Lisboa, aí no Brasil é feriado, aqui são 10 horas da noite, eu não estaria aqui conversando com vocês se esse realmente não fosse meu propósito de levar um pouco do meu conhecimento para vocês, né? E assim também partilhar, porque eu acredito sempre em qualquer tipo de educação enquanto troca. Então eu tenho certeza que eu também estou aprendendo aqui com vocês. E já quero agradecer de novo quem está entrando aí, porque eu agradeci lá no início, né? Então, gente, propósito. Como descobrir, como saber o que meu coração vibra, né? O que realmente isso faz com que o meu coração transborde e eu faça muito por prazer. E aí, às vezes, a gente entra, né, naquele grande embate. Eu me formei em tal profissão, porque naquele momento ou foi influência dos meus pais, ou era a profissão mais rentável, enfim. Mas eu nunca gostei disto. Gente, eu conheço pessoas, eu trabalhei 18 anos só como professora, que passavam todos os 25 anos falando no dia que ia se aposentar. Sinceramente, isso não é vida. Isso não é vida. E aí a gente está falando mais da área profissional e não necessariamente de propósito. Mas se tu vai passar anos da tua vida fazendo aquilo, esperando que o teu coração vibre, pode ter certeza e abandonar e trocar de carreira, porque tá tudo bem aí? Me falem, gente, porque para mim apareceu o vídeo pausado, reconectando. Vocês estão me assistindo bem? Me deem um ok aqui, por favor. Tá tudo certo? Posso continuar? Vamos lá, me falem. Vídeo pausado. Pra mim aqui também deu, mas estamos de novo? Ok, tá. Deu uma pausa aqui. Eu tô com uma internet que ainda não é uma internet a cabo e tal, mas acredito que vai voltando. Tá bom. Se pausar, vocês já sabem, tá? Aguardem um pouquinho que eu vou estar aqui. Então tá, o que eu estava falando, né? Uma coisa é a nossa profissão, só que ela tem que estar ligada ao nosso propósito. A gente não pode ficar esperando o resto da vida até essa vontade chegar, até esse amor chegar. E existem algumas coisas bem importantes para nós pensarmos em relação ao propósito. Eu falei para vocês, né, que tem a ver com a nossa essência, com o que o nosso coração vibre.
E aí as pessoas chegam para mim e dizem assim: Lu, eu preciso descobrir qual é o meu propósito de vida, porque eu tô completamente perdida, eu não sei por onde começar, eu só sei que eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto feliz fazendo o que eu faço. Então, como a gente vai descobrir isso? Não existe outro caminho que não seja através do autoconhecimento. Quando a gente mergulha de cabeça em quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz feliz, quais são as sensações que eu sinto fazendo isto, fazendo aquilo, eu consigo ter as respostas. E é muito legal porque as pessoas começam, às vezes, o programa de assessorias comigo para descobrir o propósito. E lá no meio do caminho, elas começam a fazer links com várias outras coisas, com crenças que elas têm em relação até de merecimento, a relação de capacidade, enfim, há muitas outras coisas. Então, é muito importante que a gente pare e pense o que realmente eu gosto, o que realmente faz o meu coração vibrar. Isso é a nossa essência. E só através do autoconhecimento que eu vou poder escavar, como a gente chama, né? E buscar essas respostas. Inclusive, eu sempre digo assim, ó, eu te ajudo a chegar nas respostas, mas todas elas já estão dentro de ti. E quem vai poder acessar é cada um de nós através da nossa consciência. Tenho 40 anos de profissão de família e não sou feliz. Sou marmorista. Pois é, o Cláudio está falando aqui, ó, e não sei o que fazer. Justamente, olha só, 40 anos de profissão, gente. Olha a vida. Pensem bem quanto tempo de vida a gente perde, às vezes, tá? E eu não estou dizendo que o Cláudio perdeu ou não seja digno. Não é isso. Mas não faz o coração vibrar. Não faz ter a leveza da vida, não faz ter a alegria de viver. E aí, com certeza, não só o Cláudio, tá, que citou aqui o caso, né, e o exemplo dele. O que acontece? Normalmente, a gente vai se dar conta disso depois que tem 40 anos de profissão. E aí tu vai no piloto automático. E aí a gente entra bem em regiões cerebrais, certo? Por que é tão importante a gente se autoconhecer? Porque se eu sei que eu estou aqui na minha mente no piloto automático, se passa 40 anos eu nem percebo. Simplesmente eu não percebo. Por quê? Porque eu acordo, trabalho o dia todo em algo que não me satisfaz, que eu não gosto, vou para casa, vou dormir, no outro dia a mesma coisa, domingo de noite eu me sinto muito mal, porque no outro dia, segunda-feira, e aí acontece isso e vai nesse círculo vicioso. Então, é muito importante, tá, gente, a gente descobrir isso. E tem mais uma outra coisa que eu quero que a gente pense enquanto crença. Aqui me perguntaram, vai ficar salvo? Essa live do Instagram, ela dura 24 horas aqui. Eu vou tentar colocar no YouTube, se eu conseguir, eu coloco o link depois, quem é da minha lista de transmissão eu posso fornecer, tá? Virou rotina, exatamente, piloto automático, o Cláudio falou aqui, tá? Gente, quantas pessoas vivem assim? Inúmeras, se não somos nós mesmos, eu garanto que vocês conhecem muitas, né? E esses tempos eu fui num congresso de inovação em São Paulo e falava justamente o seguinte, que até 2030, olha que legal, até 2030, voltei, me deem um ok. Voltei, eu acho que pausou de novo, né? Tudo bem aqui, gente? Me deem um ok. A Paty botou aqui, por isso que a gente adoece e fica esperando. A sexta-feira, exatamente. E olha quantos anos isso acaba acontecendo, né? Que a gente fica esperando a sexta-feira e comemorando quando chega. Gente, isso não é vida, né? Ai, que bom, voltou. Se travar, já vou pedir desculpas para vocês. Eu tô com uma internet
ainda que não é de cabo, então realmente ainda está um pouco complicado porque eu estou me instalando aqui também, tá? Então, o que acaba acontecendo? Causa doenças, nós temos vários sintomas e isso tudo vai somatizando no nosso corpo, certo? E aí, outra coisa muito importante para a gente descobrir o nosso propósito, tá? Eu falei aí que é importante a gente... Estão me vendo? Estão me ouvindo? Para mim, deu uma pausa aqui, gente. Tudo certo? Tudo bem? Me deem um ok aqui, por favor. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ó, a Lisandra confirmou. Que bom. Tá bom. Então, vou continuar. Eu amo o que eu faço, sou massoterapeuta, amo levar bem-estar aos meus clientes. Ó, a Ana que colocou isso, ela falou de uma coisa muito importante, que tem a ver com o nosso propósito. Tudo que a gente faz e que for com a essência, que for com amor, que fizer o nosso coração vibrar, é importante que a gente perceba, tá, que essa coisa tem a ver com uma certa contribuição social. Tem a ver com que a gente esteja fazendo o bem para o outro. Isso, tá? Todos nós, seres humanos, precisamos deste sentimento. A Elisa está dizendo que está sem som. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Talvez seja no teu, então, Elisa. Agora acho que está tudo ok. A gente precisa de que o que a gente faça seja importante para o próximo. Isso nos gera uma química muito legal. Muito legal. Mesmo que o trabalho não seja de ajudar alguém. Sim, mesmo, tá? Claro que tem alguns trabalhos, né, gente, que são totalmente relacionados a ajudar o outro. Mas tem outros trabalhos que indiretamente tu ajuda o outro. Por exemplo, às vezes tu fala uma coisa pro teu próprio colega de trabalho, tá? Vamos pensar no meio corporativo. Tu tá falando pro teu colega de trabalho e daqui a pouco ele pega e te olha e diz assim: nossa, muito obrigada, eu nunca tinha pensado nisso. Tu já está também ajudando o outro. E isso gera uma química no nosso cérebro incrível, tá? Na verdade, gera vários neurotransmissores, mas uma química de bem-estar muito grande. Então, voltando aqui, eu tinha dito que a primeira coisa a gente precisa se autoconhecer e descobrir a nossa essência. A segunda dica que eu quero dar hoje para a gente descobrir o nosso propósito tem a ver com algo que parece natural, mas não é tão natural assim para todas as pessoas, que tem a ver com a nossa autenticidade. É incrível, tá? Quantas vezes nós somos literalmente podados pela sociedade que a gente vive e a gente acaba deixando de ser a gente mesmo, ou a gente quer agradar o outro, agradar o chefe, agradar alguma coisa, né? Alguém, e a gente não é autêntico. E o que é ser autêntico? Nada mais do que tentar seguir o meu coração. É óbvio que eu não preciso sair falando que eu bem entendo, a gente pode sim ter filtro, né? Só que ao mesmo tempo é importantíssimo que às vezes aquilo que eu estou fazendo para agradar o outro, eu estou me desagradando. E nisto eu estou também não ouvindo a minha essência, não ouvindo o meu coração e principalmente não vibrando. Então, gente, eu quero, assim, ó, a primeira dica, autoconhecimento e ouvir a sua essência. A segunda, ela está muito relacionada, que é a nossa autenticidade. Porque quando a gente mata a nossa autenticidade, eu vou usar esse termo mesmo, a gente mata a nossa autenticidade. Porque, na verdade, ninguém está nos obrigando a nada. Mas tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de dizer não, né? Essas pessoas, elas vão dizer sim para o outro e estão dizendo não para elas. Elas não estão conseguindo ser autênticas. Automaticamente, o que vai acontecer?
elas não vão estar buscando o seu propósito, por exemplo, tá? Então, a primeira dica, autoconhecimento e buscar a sua essência, o que faz o seu coração vibrar. A segunda, a autenticidade. O que eu estava falando antes, quando pausou ali, é o seguinte, que eu estava naquele congresso de inovação em São Paulo, eu fui em agosto, e eles disseram o seguinte, até 2030, teoricamente, cada ser humano vai ter 18 carreiras diferentes, 18 tipos de trabalho. Nós não estamos falando de propósito, nós estamos falando de tipos de trabalho. Por quê? Porque tu não está feliz numa área, tu tem total autonomia de estudar, de buscar, de profissionalizar em outra e trocar. Só que quais são os conceitos que a gente tem? Que a gente se formou lá com 20 e poucos anos, a grande maioria, e tem que seguir o resto da vida fazendo a mesma coisa, mesmo que tenha entrado na rotina, no piloto automático, como a gente falava antes. Gente, por favor, esse conceito de que as coisas, a gente tem que ficar sempre assim, ele é tão... Ele na verdade, ele não só nos poda, tá? Ele nos limita. Porque a gente fica nessa busca de que eu tenho que seguir sempre a mesma novela e eu não posso fazer nada diferente. Por favor, tá? Se perguntem, eu estou me sentindo bem. O Cláudio botou aqui como saber, eu não sei se é como saber a profissão das carreiras que eu tô falando. Pergunta melhor ali, Cláudio, tá? Vamos ver uma pergunta aqui. Luciana, dificilmente sabemos o que queremos da vida aos 20. Mas é isso mesmo que acontece. Exato. Olhem bem, vamos parar e pensar na formação do ser humano de uma maneira geral. 17 anos, 18, a gente normalmente está prestando vestibular, né? Porque a sociedade também nos impõe. Quem sabe com 17 anos exatamente o que é da vida para o resto da vida? E ainda mais para o resto da vida, gente. A gente não sabe. Só que isso é o que acaba acontecendo. E aí, o pior de tudo é a gente acreditar que o que eu me formei lá com, sei lá, com 20 e poucos, com 30 que seja, eu tenho que continuar pro resto da vida exercendo. Tá? E aqui eu tô falando muito de profissão, mas por quê? Propósito é diferente de profissão. Profissão é o que tu exerce. Propósito é o que tu acha que realmente é o teu papel aqui nessa vida, certo? Mas ela tem que estar aqui fazendo algo que o coração vibre. Aí tu imagina que nem o Cláudio citou aqui, 40 anos fazendo algo que ele não gostava para satisfazer o pai. Entende? Como a pessoa vai se sentir que está engajada nesse mundo, que veio para tal missão, que realmente eu vibro todos os dias e não importa se é segunda ou se é domingo, né? Então, tem vários outros autores que vocês já devem ter ouvido falar, que falam o seguinte, que ame o seu trabalho e você não vai precisar trabalhar um dia na vida, né? Então, se não for o que realmente faz o teu coração vibrar, pode esquecer. Pode esquecer, porque tu vai sim entrar na rotina e ser infeliz. A Paty aqui está respondendo, ajudando para responder aquela outra pergunta. O Cláudio botou assim, como saber minha profissão que não seja marmorista, estou cansado e infeliz. Já vou falar sobre isso, Cláudio. Tenho 40 anos e o ano que vem vou fazer outra faculdade, psicologia, quero mudar de área. Beleza! Maravilhoso, Fabiane. E essa é mais uma crença que a sociedade nos impõe, né? Que tu pode estar, não vou dizer muito velho, tá? Mas muito experiente para começar a estudar uma nova área. Gente, 5 anos de estudo numa nova área, a gente já está quase que um especialista. Isso também eu não estou falando à toa, isso são dados estatísticos. 5 anos a fio. E eu não estou falando também só de graduação ou coisa assim, tá, gente? Estou falando de estudo contínuo, diário, permanente. 5 anos, tá? Tu precisa estudar para se tornar um especialista.
E outra, nesse mesmo congresso de inovação que eu fui, em 2030, falou o seguinte, que o ser humano vai viver até no mínimo 115 anos. Então, a Fábio, que está aqui dizendo que está com 40 anos, está na flor da idade para começar a estudar qualquer coisa. Com 70 anos, daqui a pouco, a gente vai estar na flor da idade para começar qualquer profissão, qualquer coisa que realmente faça o nosso coração vibrar, tá? Então, é outra crença limitante que a sociedade nos impôs. Primeiro lá que com 20 anos nós tínhamos que descobrir nossa profissão, trabalhar o resto da vida nela. E segundo, que a gente é velho demais depois de uma certa idade para começar um novo projeto, um novo estudo, certo? Recapitulando aqui então, a primeira dica que eu falei, que é importante, a gente ter autoconhecimento para descobrir nossa essência e a partir daí descobrir o nosso propósito. Segunda dica que eu falei, a nossa autenticidade. Quando eu não estou sendo autêntica comigo mesma, quando eu não estou conseguindo fazer isso, o que acontece? Eu estou dizendo sim para os outros e não consigo dizer sim para mim. E aí eu não sou autêntica comigo e com as minhas convicções. Deixa eu só ver aqui, tem uma senhora de 70 anos na minha classe, olha que legal, padre. A Adri mora em Liverpool, né, Adri? Ela fez um curso meu, acredito que é lá. Nem sei dizer o nome dessa universidade, tá, Adri? Aqui a Lara perguntou, algum curso para entender sobre o propósito pessoal? Qualquer curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tá, gente? Eu vou falar assim, aqui, ó, que nem foi as perguntas que colocaram aqui. Como eu descubro o meu propósito, certo? O que eu ensino é autoconhecimento. Autoconhecimento puro, porque as pessoas chegam para me falar de propósito e elas terminam vendo que tem crença limitante, primeiro para limpar, que não tem foco. Alguém colocou aqui, passou, falando o seguinte, que eu não sei o que me dá prazer. Gente, a primeira coisa que a gente precisa é se autoconhecer. Isso tem a ver com foco. E como que eu vou descobrir? E é muito engraçado que muitas pessoas, quando chegam para mim, a nossa primeira assessoria a gente trabalha foco. E eu pergunto, o que mais tu quer? O que mais tu deseja na tua vida? E elas me dizem, eu não sei. Eu não sei. Então, eu não estou dizendo que seja muito difícil, tá? Mas não dá para simplesmente tu pegar e dizer assim, eu vou fazer unidunité aqui e vou descobrir meu propósito. Por quê? Porque ele está dentro de cada um. E não tem propósito bom ou ruim, tá, gente? Tem o que está aqui dentro, o que eu preciso tirar de dentro de mim. É como se fosse... Inclusive, eu quero contar essa história para vocês, não sei se vocês já conhecem, a história do Buda de ouro, tá? Que é um grande Buda, a imagem do Buda maciço, de ouro maciço. Eu não lembro quantas toneladas ele pesa. E ele ficou por muitos anos, ele ficou soterrado. Por quê? Porque quando invadiram... eu não quero mentir qual é a cidade que ele está. Se eu não me engano, ele não está na Índia. Me fugiu o nome da cidade que o Buda está. Se vocês quiserem, depois coloquem no Google a história do Buda de ouro, vocês vão ver essa história. E aí, o local lá foi invadido. E para as pessoas não roubarem, não levarem, apesar de ser toneladas, né? Eles colocaram várias coisas para tapar o Buda. Eles taparam com barro, com muitas coisas, para que o Buda ficasse totalmente despercebido ali e eles não dessem importância. O Buda estava como se fosse um Buda de barro, não de ouro, né? E aí depois, quando eles mudaram de templo aquele Buda, eles começaram a ver que o barro estava descascando, que o barro estava caindo. E assim eles descobriram um Buda de ouro maciço. Exatamente como o Buda de ouro somos nós.
exatamente como esse Buda de ouro. Então, nós temos várias camadas, eu citei algumas aqui hoje, certo? Várias camadas que foram colocando, que isso são as nossas crenças também. Por isso que é importante o autoconhecimento. A sociedade foi nos impondo, nossos pais na maneira que nos criaram, a gente mesmo como acredita que as coisas sejam, certo? Então, tudo isso são várias camadas de barro que nós temos aqui. E quando a gente começa a trabalhar, a se descobrir, a buscar o nosso propósito, a gente vai tirando essas camadas e a gente percebe um grande Buda de ouro que cada um de nós é. Eu quero falar para cada um, se eu pudesse agora, eu diria o nome de cada um de vocês que estão aqui agora e de quem vai assistir, que é impossível eu saber, mas eu quero dizer para vocês, cada um de vocês é esse grande Buda de ouro. Pena que eu tinha uma foto do Buda aqui no meu celular, se eu não estivesse usando eu mostraria para vocês. Mas faço questão, coloquem lá a história do Buda de ouro na internet. E é isso que eu tenho que dizer para vocês, cada um de vocês é esse grande Buda de ouro que precisa ser tirado dessas várias camadas para que a gente consiga desvendar e saber quem é, tá? A meditação pode ajudar e muito. Por quê? Porque a meditação, ela dá uma ativação no nosso córtex pré-frontal, que é a região que nós temos clareza e lucidez. Então, pensa comigo, se a gente começa a meditar e ativar essa região, o que acontece? Muito mais clareza eu vou ter. Principalmente as pessoas que dizem ali, né? Eu não sei o que eu sinto prazer. A primeira assessoria que eu trabalho foco, a primeira técnica que eu ensino é a do alinhamento, que é uma meditação com foco. Para quê? Para que tu comece a visualizar o que tu quer, justamente para que tu saiba para onde ir, tá? E uma outra coisa bem importante, que agora eu lembrei de uma assessorada, que ela começou as assessorias comigo em busca do propósito, foi incrível, porque a gente terminou as 5 sessões, né? São 5 semanas todo o programa. E ela me disse assim, Lu, eu ainda não sei exatamente o que realmente é a minha missão de vida, o que é meu propósito. Mas eu tô me sentindo tão bem já com o que eu tô fazendo agora, com o que eu tô descobrindo de mim, que eu não preciso ficar nessa busca. E foi aí que eu disse para ela uma coisa muito importante, tá, gente? Que eu gostaria que para cada um caísse de acordo como precisa. A gente tá numa época, numa era de que a gente tem que saber tudo, né? A gente tem que saber até o nosso propósito, tipo assim, ter que vir com o manual de instruções escrito na testa. E não é assim que funciona. Então, quando a gente gera ansiedade para eu descobrir meu propósito, foi isso que eu falei para minha assessorada, quando tu fica nessa ansiedade do que é o meu propósito, qual é a minha missão de vida, a minha sugestão, então, tá? Perceba que você não tá bem, perceba que não tá dando conta, que tô 40 anos nessa vida que não tá me fazendo feliz, ok, o que eu vou fazer para mudar? E aí sim, buscar autoconhecimento, buscar leituras, buscar coisas que vão te trazer isto, certo? Agora, primeiro a gente precisa se olhar. Primeiro eu preciso me observar e ver que não tá legal. Porque senão, passa 40 anos, 50, 60 e eu continuo fazendo a mesma coisa aí no piloto automático, tá? Então, pessoal, a gente está finalizando aqui agora. Quero saber se tem alguma pergunta. Me falem aqui se tem alguma pergunta. Se vocês estão captando, tá tudo certo. E eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Eu estou fazendo um grupo VIP no WhatsApp. Tem várias pessoas que já recebem os meus áudios, né? E que eu mando 3 vezes por semana com muito amor no coração, tá? Porque eu acredito que isso também é meu propósito de vida. Levar uma palavra que ajude outras pessoas, né? O Cláudio disse, amor, minha explicação, obrigada.
O Rafael botou, e praticar. O Rafael já fez curso comigo, ó. Então, exatamente isso. Porque senão tu fica no piloto automático, certo? Então, é isso que a gente precisa pensar. Então, gente, para finalizar, antes de eu fazer a recapitulação ali, deixa eu convidar vocês, então, para o grupo VIP, certo? É um grupo, não é a lista que eu mando os áudios. A lista de transmissão eu mando áudios 3 vezes por semana. Quem quiser receber também tem o link, é só entrar, é gratuito, tá? E o grupo VIP é outra coisa. É um grupo que eu estou formando para dar uma oportunidade muito especial. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, eu vou pedir para a Paty colocar aqui o link. É só acessar esse link que cai direto nesse grupo VIP, tá? Então, qualquer pessoa que quiser e sentir no seu coração esse chamado já, participe lá do meu grupo VIP, que vai ser muito bem-vindo e eu vou ter certeza que a gente se conectou de alguma maneira, certo? Então, gente, para finalizar, o que eu falei que eu acredito que seja importante para a gente descobrir nosso propósito? Primeiro, autoconhecimento e descobrir nossa essência, o que faz nosso coração vibrar. Segundo, não perder a nossa autenticidade. Não importa para quem seja e que tipo de situações que gerem a perda da nossa autenticidade, isso é muito importante, tá? E o terceiro, práticas, técnicas de controle mental que façam com que a gente consiga descobrir o nosso propósito. E uma coisa que não é a quarta dica, mas é a mais importante, com certeza. Não esqueça que você é um Buda de ouro. Não esqueça que você já é um Buda de ouro maciço. Acho que está na Tailândia. Se eu não me engano, está na Tailândia. Você já é um Buda de ouro maciço. Somente está faltando tirar todas as camadas de barro, que daí sim você vai descobrir o seu propósito. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo agora, numa sexta de noite, aí já é de noite também.